Sejam muito bem-vindos aqui à aula 2, das tendências pedagógicas. Nessa aula, nós vamos tratar aí sobre a tendência tradicional do grupo das liberais, conforme o Libânio e o Lucchesi, e do grupo das não críticas, conforme o Saviani, aqui abaixo do vídeo tem um material em PDF, tá? A partir de agora, eu recomendo que toda videoaula que você tiver aqui comigo na plataforma, você dê uma olhadinha debaixo do vídeo, vai sempre ter um link, E tendo o link, esse link direciona para o material em PDF de apoio. Não tendo um link, é porque eu não uso material naquela aula, ou esse material já foi disponibilizado em uma outra aula, tá? Então, sempre olhe, verifique se tem um link aí do material em PDF. Beleza, vamos iniciar os nossos trabalhos. Tendência tradicional. Tendência tradicional. O que é essa tendência tradicional? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que a tendência tradicional é uma forma de educação que podemos chamar de conservadora, aonde ela fundamenta dentro do seu conceito histórico, da sua percepção histórica, em dois grupos de formação humana. Num primeiro grupo, no grupo laico, que é o grupo dos iluministas, e no segundo grupo, um grupo religioso, que é no grupo da percepção da Igreja Católica e da formação dentro da Igreja Católica. O processo educacional dentro dessas realidades são processos educacionais, pelo menos no seu início, pelo menos lá na sua percepção inicial, do que nós podemos chamar de educação tradicional. E o que isso significa? Preste atenção. Historicamente, a educação humana sempre existiu. Porém, a gente entende que essa educação a gente consegue organizar em dois grupos. Um grupo da educação informal e um outro grupo da educação formal. Quando a gente fala sobre tendências pedagógicas, que é isso que nós estamos estudando, nós estamos falando do grupo da educação formal. A informal não entra aqui, tá? E dentro da educação formal, da forma que nós estamos vendo, ela vai iniciar, propriamente dito, no século XIX, principalmente ali entre os iluministas, principalmente também como uma resposta da Igreja Católica dentro do processo educacional católico. Dentro dessa percepção que nós temos, tá? Existiu educação formal anterior, mas não é aqui o nosso assunto, porque isso não está no vosso edital, tá? Então vamos focar aqui. Dentro dessa percepção educacional surge logo de cara uma percepção educacional que é bastante óbvia, E ela foi colocada em prática. O Libânio chama essa percepção educacional, esse processo de ensino e aprendizagem de tradicional, liberal tradicional, que basicamente funciona da seguinte maneira. Preste atenção, eu sou o professor, eu tenho o conhecimento, eu tenho cultura. Lembra da aula anterior que eu falei para você? Cultura e conhecimento são sinônimos quando a gente fala sobre as tendências liberais. Lembra? Então eu tenho cultura, eu tenho conhecimento. Você é o meu aluno. Você não tem cultura, você não tem conhecimento. Pelo menos o conhecimento organizado pela humanidade no decorrer do tempo e do espaço, ou seja, no decorrer da história. Eu, como professor, eu sei ciência, eu sei a língua portuguesa, eu sei física, eu sei matemática, eu sei um monte de coisa. Você não tem esse conhecimento formal que eu tenho. Então é bastante óbvio. Se eu quero que você tenha esse conhecimento, a forma mais tranquila de fazer é que eu ensine a você. Simples. Se você é professor e você tem o conhecimento e tem um aluno que não tem aquele conhecimento, a forma mais óbvia é que você ensine aquele aluno sobre esse conhecimento teórico, esse conhecimento científico produzido pela humanidade no decorrer do tempo e do espaço. Esse formato de professor ensinando aluno é um formato tradicional. É exatamente por isso que o Libânio vai dizer que a educação tradicional, ela se encontra institucionalizada na educação brasileira.
Se o examinador afirmar para você que, conforme o Libânio, a educação tradicional está institucionalizada na educação brasileira, marque como certo. Porque, conforme ele, essa educação está institucionalizada. Traduzindo, quando você vai nas escolas, você visualiza, quando você pensa na sua sala de aula, né, há uma grande probabilidade, conforme o Libânio, tá? Conforme o Libânio, há uma grande probabilidade de que você esteja ensinando os seus alunos da forma que eu estou fazendo com você. Ou seja, você está falando e os seus alunos estão ouvindo. E aí você passa um exercício, os alunos respondem o exercício. Você faz uma avaliação para ver se eles acertaram o exercício. Isso é um processo educacional onde o professor, preste atenção, o professor é o centro do processo. O professor se encontra como centro da formação educacional e o aluno é um receptor dessa formação. É um receptor, é alguém que irá aprender essa cultura que é do professor. Essa cultura que está ali sobre o professor. E o trabalho do professor é ensinar o aluno sobre esses aspectos culturais. Essa é a melhor percepção que nós podemos ter sobre o que é educação tradicional, no primeiro momento, tá? E para a gente visualizar isso, tem um episódio do Chaves que é muito bom com o professor Girafales. Um determinado momento, eu não sei porquê, o professor Girafales está pagando um sapo lá para os meninos, e aí o professor Girafales fala o seguinte: eu estou aqui para ensinar vocês para que um dia vocês sejam igual eu sou. Os meninos se levantam e vão embora, porque ninguém quer ser igual ao professor Girafales. Mas a formação, o ensino, a educação tradicional, ela tem esse elemento. O elemento de fazer com que a criança, quando ela se tornar adulta, ela seja um adulto com os mesmos conhecimentos, ou seja, com a mesma cultura que o professor tem e que a sociedade tem. Não questionando, nós não estamos trabalhando com questionamento sobre essa realidade social, mas apenas um processo de ensino e aprendizagem daquela cultura pré-estabelecida, daquela cultura pré-conhecida por essa humanidade como um todo. Perfeito isso? Tranquilo? Essa tendência tradicional, nós afirmamos que ela é humanista. Na verdade, se a gente for estudar um pouquinho mais profundo, que não é muito a minha ideia, a minha vontade aqui, porque o seu edital não vai muito para esse caminho, mas é importante que você saiba, é que a tradicional ela é humanista. Da mesma forma que a escola nova também é humanista. A escola nova, conforme Saviani, progressivista e não diretiva, conforme o Libânio Lucchesi, ela também é humanista. A grande questão é que a escola tradicional, ela tem mais a questão humanista voltada para o ser humano do futuro. Traduzindo, eu sou professor e estou ensinando a minha criança, os meus alunos, eu estou ensinando aqueles alunos para o futuro deles. Beleza? Para que quando eles sejam adultos, eles vivam em sociedade. A escola nova, a escola progressivista, não diretiva, essas aí, elas focam no aluno naquele momento. Ela é humanista, mas é o aluno pelo aluno, ou seja, eu foco no meu aluno no momento que ele é aluno. Eu não penso no futuro dele, mas eu penso no momento que ele está. Né? Isso também é ser humanista, tá? Isso também é ser humanista. E aí entra alguns detalhes que eu quero, só para o desencargo de consciência do professor, porque já caiu em prova algumas vezes, uma terminologia. Olha aí comigo no seu material. Olha que lindo. Essa tal tendência tradicional, ela também pode ser chamada de orientação clássica humanista. Por quê? Porque ela foca no ser humano. Ela foca no ser humano como homem, como adulto. Né? Aquela criança um dia será adulta, então ela é humanista. Né? Ela foca no ser humano. E ela é uma orientação humano-científica. Por quê? Porque ela trata dos conhecimentos realizados pelo homem, já construídos por essa humanidade, e esses conhecimentos construídos por essa humanidade, né, é o formato de ensino professor-aluno durante esse processo, beleza? Esse conhecimento, ele é tanto, né, esse ensino professor-aluno, essa escola, né, ela é tanto uma educação moral, quanto uma educação intelectual, né? Esse processo de educação moral quanto intelectual tem a ver com a cultura, né? Mas uma cultura no sentido de
conhecimento, é a preparação moral do homem para viver em sociedade. Ele não vai questionar a sociedade nos seus campos morais, mas sim esse ser humano, ele tende a permanecer com essa moral pré-estabelecida e a aceitá-la, né, essa moral pré-estabelecida. Enquanto que a preparação intelectual, da mesma forma, estamos falando do processo científico que a humanidade já produziu. Para quê? Para que esta criança, quando se tornar adulta, ela ocupe a sua posição na sociedade. Ela vai ocupar a sua posição na sociedade. Não é transformar a sociedade, é ver qual espaço da sociedade ela se encaixa e ela vai lá e ocupa essa posição nessa sociedade que ali está. Que ali está. Segundo o Émile Durkheim, né, que é um dos grandes nomes da tendência tradicional, não que ele escreveu sobre tendência tradicional, é porque os Libânio, Lukács, Saviano e outros autores, quando fala sobre essa tendência tradicional, percebe nos escritos de Émile Durkheim o início desse processo, né? Émile Durkheim representa o início desse processo nessa educação. Olha o que ele vai dizer. Ele diz o seguinte, conforme ele mesmo, conforme o próprio Émile Durkheim, que a escola é uma instituição fundamental na sociedade. Ele não está falando que ela transforma a sociedade. Não, ele está falando é fundamental na sociedade, pois ela prepara o indivíduo. O indivíduo ou seja, o indivíduo é humano. É humanista, é o indivíduo e não a sociedade que interessa. O que interessa é o ser humano, é o próprio indivíduo. Ela prepara o indivíduo para a sua vida adulta. A escola tradicional pensa na criança para o viés adulto, né? Para uma percepção adulta. E olha que legal, adaptando-se, essa criança se adapta, esse adulto se adapta às regras sociais. Não é para mudar as regras do jogo, não é para mudar a sociedade, mas sim para que essa criança se adapte às regras sociais pré-estabelecidas. Daí a sua percepção da sua educação moral, daí a percepção da sua intelectual, no sentido de conhecimento pré-estabelecido e formado pelo ser humano como um todo, tá? Pelo ser humano como um todo. Perfeito isso? Tranquilo? Ok, né? Ok. Pensando dentro desse processo, então, nós podemos afirmar tranquilamente, o Libânio afirma isso, que essa educação tradicional, ela vai ser meritocrata, né? Ela trabalha basicamente dentro do foco do mérito, né? E neste caso, eu tenho que concordar com o Libânio. Eu tenho que concordar com o Libânio quando ele fala que a escola tradicional ela está institucionalizada na educação brasileira, né? Eu concordo com ele enquanto ao mérito, enquanto à percepção do mérito. Por quê? Pelo motivo simples. Quando você vai assumir uma turma, você vai assumir uma escola, você tem uma forte tendência dentro da educação brasileira, a maioria das escolas, não estou falando todas, mas a maioria das escolas, inclusive as escolas públicas, na sua grande maioria, você tem a tendência de organizar o conhecimento que você tem que ministrar, se é português, se é matemática, se é física, se é química, se é biologia, se é história, se é geografia, não sei, organizar esse conhecimento dividido ali nos bimestres e oferecer aos alunos, caso eles façam as atividades que você pede, caso ele faça as provas, caso ele faça as devidas avaliações, você oferece para eles pontos. Isso mesmo. Você troca o conhecimento dos alunos por pontos. Você diz assim para eles, boa parte dos professores dizem isso, fala assim, se você acertar as questões, você ganha tantos pontos. Se você fizer atividade, você ganha tantos pontos. Aí você começa a escutar os alunos falar assim, quando você fala alguma coisa para ele levanta a mão e pergunta para você, professor, vale ponto? Né? O que é essa institucionalização do ponto? Nada mais, nada menos do que a meritocracia. E é uma meritocracia, me desculpe aqueles que é a favor, mas na minha percepção é uma meritocracia burra. Burra, meramente burra. Por quê? Porque você está oferecendo ponto como se o mundo fosse organizado em pontos. Né? E essa tendência tradicional, ela visa isso. E é exatamente isso que os pontos dizem. Basicamente, o que acontece é o seguinte, dentro do processo emocional humano. Tá? Eu vou sair um pouquinho da tendência e vou entrar no contexto emocional. Quando você dá uma nota 10 para um aluno e fala assim, parabéns, tirou 10.
Aí o aluno fica todo feliz, aí ele mostra para o pai dele aquela nota 10, e o pai dele ainda olha para ele e fala assim, não fez mais do que a sua obrigação. Não faz mais nada o dia todo para estudar, tem que tirar 10 mesmo. Aí um outro aluno, você vai lá, entrega uma nota e deu uma nota 7, dá uma nota 7. Aí olha para esse aluno e fala assim, tá vendo ali, ó, tirou 10, você tirou 7, está ficando para trás. Você está dizendo para ele que o outro é mais capaz do que ele, dentro de uma percepção mais psicológica das coisas, tá? E aí você entrega para um outro aluno e diz, dá 2 para ele, dá 2 para ele. Basicamente você está dizendo o seguinte para ele, você pode não falar com as suas palavras, mas o 2 dentro daquele conjunto de turma pode significar na mente daquele, estou falando que pode, não estou dizendo que vai, mas pode significar na mente daquele aluno a seguinte informação: talvez esse não seja o meu local. Talvez aprender não é a minha percepção. Então eu devo procurar uma outra coisa para fazer. Quem sabe fazer um curso técnico, quem sabe vigiar carro, quem sabe procurar um emprego, quem sabe, né? Ou seja, você está dizendo para ele que ele não tem a mesma capacidade, ou ele não se esforçou o mesmo tanto que aquele aluno para tirar 10. Isso, tecnicamente, é o que nós chamamos de meritocracia. Meritocracia. Agora, essa meritocracia, ela desconsidera, e isso é bastante óbvio, e eu concordo com o Libânio nesse caso, com o Lucchesi também, e com o próprio Saviani, né? Ela desconsidera as diferenças que esses alunos têm, as percepções sociohistóricas desses alunos, as percepções psicológicas desses alunos, a vida que esse aluno está e qual é o processo que o levou até aquele exato momento. Ela parte do pressuposto que todos estão ali com a mesma base. E isso é uma inverdade, porque cada ser humano é um indivíduo, e como indivíduo tem conhecimentos diferentes, formações diferentes, vidas diferentes, e, ao meu ver, o mais importante, tem interesses diferentes. Tem interesses diferentes. Se tem tudo isso diferente, é óbvio que elas não são iguais. Então eu não posso tratar com o aspecto de uma meritocracia fundamentada sem o respeito à equidade, ou seja, sem o respeito aos desiguais. É por isso que a Constituição brasileira diz o seguinte: somos todos iguais perante a lei, isso é igualdade. Mas um pouquinho abaixo ela vai dizer, beleza, mas nós somos iguais perante a lei, mas nós temos que tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. E aí eu complemento, nós tratamos os desiguais como desiguais para garantir a verdadeira igualdade. Este é um processo lógico dentro do desenvolvimento humano tradicional. Então a tendência tradicional, ela visa isso. Se você olhar as escolas de nosso país, você vai ver sim, e eu vou concordar com o Libânio, que essa forma tradicional, ela está institucionalizada em nossa educação. Ela não é a única. Para o Libânio, ela é a única. Mas ela está institucionalizada no nosso processo educacional brasileiro. Perfeito isso? Tranquilo? E aí é por isso que eu coloquei no seu material esses aspectos, né? A questão aí da meritocracia, né? O não reconhecimento da equidade, menos capazes, né? Você vê tudo isso. Coloquei a observação 3, que eu quero que você lembre-se. Questões sociais não pertencem à escola, porque a escola não é política. Ela está trabalhando com o indivíduo, né? O indivíduo. E ela vai trabalhar com o aspecto da cultura acumulada, beleza, já falamos. Cultura acumulada é conhecimento, né? A cultura acumulada em ciências, artes, política, né? Ou seja, o que é normal, o que é comum, e não a transformação política da sociedade. Tá? Os conhecimentos são repassados como verdades absolutas. Eu sou professor, tenho uma verdade absoluta e você não tem. Né? E tudo isso dentro do racionalismo, que é uma tendência de razão humana. Né? Iluminismo, primordialmente, vai trabalhar com o racionalismo e a própria percepção também dos religiosos, lá naquele histórico, e hoje, primordialmente, também trabalha com esse racionalismo, essa razão humana, só que aí focado também na fé. Né? A fé e a razão, como dizia Santo Agostinho. Você vai ter dentro desse processo, então, a razão humana como foco primordial. E aqui,
só para você lembrar, eu vou utilizar um argumento dos progressistas contra a escola tradicional. Deixa eu te explicar. Esse argumento, primeira coisa, ele não é 100% verdadeiro. Não. Existem controvérsias sobre ele. Mas, apesar dessas controvérsias, os progressistas o utilizam como se fosse 100% verdadeiro, para ir contra a escola tradicional, para derrubar a escola tradicional, né? Para derrubar as escolas liberais como um todo. E que argumento é esse? É o argumento da palavra aluno. Eu acredito que você já ouviu isso que eu vou falar agora. Ouviu de colegas professores, ouviu lá na faculdade, no seu professor universitário, né? Às vezes você já repetiu isso algumas vezes, que é o termo palavra aluno, né? Aluno. Quando você vai estudar o sentido dessa palavra, você chega na seguinte conclusão. E é exatamente essa conclusão que eu estou dizendo que não é 100%, não tem uma 100% de concordância entre os estudiosos da língua portuguesa, entre estudiosos de língua no mundo, tá? Mas nós utilizamos, eu não, mas muitos utilizam ela como 100% da verdade, que é a palavra aluno. O que é aluno? A é não, luna é luz, né? Luz, dentro do iluminismo, é conhecimento, conhecimento é razão, né? Então, basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: quando você chega em sua sala de aula e fala assim, bom dia, meus queridos alunos, você está dizendo, bom dia, meus queridos seres desprovidos de conhecimento. Eu que sou a luz, eu que sou o professor, eu estou aqui para iluminar os vossos caminhos, pois vives nas trevas. E eu sou o caminho e a luz, eu sou o caminho e a luz. Eu só não sou a verdade, porque se eu for a verdade, eu serei Jesus Cristo. Né? Se eu for o caminho, verdade e a luz, eu sou Jesus Cristo. Se eu só sou a verdade e a luz, não o caminho, né? Se eu só sou a verdade e a luz, eu sou o professor. Tá? E você que está nas trevas deve agora aprender essa verdade para também sair dela e viver na luz. Tá? Então, a palavra aluno, ela é uma palavra que os progressistas a interpretam de uma forma pejorativa, dizendo que o professor tradicional, ele trata o aluno dessa maneira. Tá? Ele é a luz, né? Ele é a verdade. Ele só não é o caminho porque não é Jesus Cristo. Mas ele é a luz e é a verdade. E o aluno tem que aprender aquela luz e aquela verdade que o professor está ali para dispor. Quando eu falo que não é 100% verdadeiro esse argumento, é porque você tem várias outras pessoas, especialistas em língua, que diz que não. Que a palavra aluno ela tem outra origem, não essa origem da divisão do latim entre a, negação, e luno, luz, né, que tem mais a ver com o sentido de continuidade de alguma coisa, continuidade do aprendizado, continuidade da amamentação, tem vários argumentos nesse sentido, tá? Então é algo que se dá de forma contínua, né, esse termo aluno. Então o termo aluno, basicamente, para essas outras percepções, é um sinônimo de estudante, aquele que estuda algo, tá? Aquele que estuda algo. Quando a gente fala sobre essa percepção, então, da tendência tradicional, ela visa nesse sentido. Perceba que esse argumento progressista é o mesmo argumento que o Libani está utilizando. Ele não fala da palavra aluno, é verdade, mas é o mesmo argumento. Ele está dizendo, olha, todo o processo é racional e deve ser fundamentado pela razão. E quem é que é o dono da razão? O professor. Então o professor tem que ensinar essa razão. Agora, este conhecimento, e essa é uma palavra-chave para entender o processo da escola tradicional, este conhecimento ele é ensinado de uma forma, essa palavra é muito importante, de uma forma descontextualizada. Ela é ensinada de uma forma descontextualizada. Traduzindo, ela não está nem aí para a vida que aquele jovem, que aquela criança está vivendo. A sociedade que aquela criança está. Simplesmente é o conceito cultural positivista pelo próprio conceito cultural de conhecimento em si. Como assim, Kenneth? Quer ver? Vou te dar uma aula tradicional desrespeitando o seu contexto. Vou desrespeitar o seu contexto todinho, né? Todinho, vou desrespeitar. Caio Júlio Kaiser conquistou a Gália Cisalpina contra os celtas e os galeuses. Entendeu alguma coisa? Não, mas se você memorizar, você tira onda.
O que eu fiz foi te dar uma informação histórica sem nenhum tipo de contextualização para a sua vida. Né? E isso é uma coisa que a tendência tradicional faz bastante. Kennedy, eu contextualizo em minhas aulas, ou pelo menos eu busco contextualizar. Então isso significa que você não é 100% tradicional. Perfeito? A tendência tradicional não busca essa contextualização e para ela tanto faz essa contextualização, porque ela está focada no ensino enciclopédico. O ensino enciclopédia, ou seja, o ensino daquela forma que é e ponto, acabou, é assim, acabou e não tem contra-argumento, né? É isso que o conhecimento humano produziu até aqui e será assim para sempre. Beleza? Né? Isso você encontra aí no seu material. Olha aí comigo. Aqui. Então esse conteúdo ele é descontextualizado, né? O foco é no intelectualismo, as pessoas têm que ter um conhecimento cultural, cultura intelectual, isso é enciclopedismo, né? Isso tem que ser ordenado na legislação, que será assim feito. Aí os conteúdos são separados da experiência da realidade social do aluno, ou seja, é óbvio, né, que ele é separado, ele não é contextualizado. Se ele fosse contextualizado, seria diferente. Vou dar um exemplo contextualizado para você entender. Volta aqui em mim. Usar o mesmo exemplo, só que agora eu vou tentar contextualizar. Atualmente, nós temos no continente europeu um país chamado França. A França, historicamente, antes de se tornar França, era a Gália Cisalpina, esse era o nome dela. E lá dentro dessa Gália tinha povos que os romanos chamavam de bárbaros. Os celtas, né, os gauleus, basicamente aquele desenho animado que você já viu. Se você não viu, a gente consegue ver aqui no YouTube. Vou colocar aqui um vídeo do YouTube e você vai ver de quem a gente está falando. Que é um desenho animado antigo chamado Asterix e Obelix, né? Asterix e Obelix. Essa região, Roma ainda não tinha conquistado, era uma região muito difícil de ser conquistada. Então, Roma, para conquistar, ele mandou alguém que foi o César, né? Caio Júlio César, o César. E o César utilizou todas as suas técnicas de guerra, né, para conquistar aquela região. Basicamente uma técnica hoje que nós podemos chamar de divide et impera, ou seja, dividir para dominar, onde ele dividiu todo aquele território, fazendo com que as tribos, os Asterix e Obelix entrassem em confronto entre si, né? E aí eles se tornam inimigos. E aí, se tornando inimigo, um não tem o apoio do outro. Então, para os romanos é mais fácil conquistar aquela região que não tem apoio das demais, e assim vai conquistando parte a parte, fazendo assim com que o Império Romano conquiste uma região hoje chamada França. Nesse aspecto eu posso utilizar mapa, eu posso usar globo terrestre, eu posso usar o Google, eu posso usar desenho animado, eu posso fazer vários elementos, posso utilizar até mesmo política brasileira, divide et impera, né? Entender o processo político brasileiro na divisão das pessoas para poder conquistar, dividir para conquistar. O que não falta são formas que eu consigo demonstrar esse dividir para dominar dentro do processo atual do Brasil e do mundo, né? E utilizar ferramentas para isso, como YouTube e outras ferramentas, contextualizando esse mecanismo. Isso não é uma aula tradicional. Isso não seria uma aula tradicional. Isso seria uma aula mais voltada, digamos assim, para crítico social dos conteúdos, tá? Que não é, eu não sou muito crítico social dos conteúdos. Eu tenho uma influência deles, mas não é muito a minha percepção. Mas é mais voltada aí para crítico social dos conteúdos, que é o que a maioria dos professores realmente é hoje no Brasil, né? O Libani fala que a crítica social dos conteúdos é muito difícil ser institucionalizada. Quando ele escreveu o livro lá atrás. Hoje, se for perguntar para ele, eu acredito que ele vai falar, não, a crítica social dos conteúdos já está mais institucionalizada na educação brasileira. Mas quando ele escreveu, ele falou, ela é muito difícil chegar até lá, né? Coisa que aconteceu e está acontecendo em nosso país, beleza? Então, essa é a diferença. Quando a gente fala sobre uma tendência tradicional, nós estamos falando, ela não contextualiza, ponto. Ponto. É isso e acabou. Isso e acabou. Simples assim. Simples assim. Ah? Então, não há contextualização para com a vida do aluno. Não se preocupa com isso. Beleza, 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 beleza. Vamos voltar aqui. Então, ela não separa, tal. Beleza. Como é que se faz essa exposição, né? Qual é o método de ensino? Vamos pontualmente aqui. Primeiro, a gente prepara o aluno.
né? Ou seja, definição do trabalho, recordação da matéria anterior, né? Processo de repetição e memorização, tentar despertar interesse nesse aluno sobre esse assunto, né? Não contextualizado. Ele tem que entender aquilo porque é bom para ele, porque eu sou professor e eu sei do que é verdade e ele não, né? Apresentação. Realçar os pontos chaves do que nós estamos fazendo. É exatamente o que eu estou fazendo aqui com você. Eu estou apresentando os pontos chaves. Tá? Demonstração, também estou demonstrando aqui. Depois, associação, que é uma tentativa do aprendizado em si, né? Conforme o racionalismo cartesiano, né? O que Descartes fala, que nada mais é do que a combinação de conhecimentos, né? Para ter um conhecimento linear, um conhecimento onde tem início, meio e fim, né? Evitando assim a fragmentação do conteúdo, né? Fazendo com que ele seja lógico, né? O conhecimento lógico. Didaticamente é muito bom se tem um conhecimento linear, ter uma formação linear, né? Porque a escola tradicional ela foca muito no processo de didática, né? Muitos profissionais de didática falam mal do processo educacional tradicional, porém a escola tradicional é uma escola muito importante quando a gente fala em didática. Muita coisa nós aprendemos dentro desse processo, pelo menos os seus aspectos teóricos. Por exemplo, o conhecimento linear é algo muito importante dentro de uma percepção didática em si do processo de ensino e aprendizado. Né? A generalização, né? Os aspectos particulares, né? E chegar ao conceito geral. Ou seja, trabalhar com pequenas partículas até chegar no conceito geral da informação. Né? Você vai dividindo ali essas ações até chegar no conceito geral de todas elas. E uma exposição sistematizada. Você sistematiza esse conhecimento. Né? É quadro negro, falar, sistematizar essa exposição. Não dá ênfase no que o aluno pensa ou que ele deixa de pensar. Aqui não fazemos isso. Aqui apenas vamos expor o nosso conhecimento sobre aquele determinado assunto. Né? E a aplicação é a explicação dos fatos adicionais. Né? Explicação dos fatos adicionais. Então, a gente aplica alguma coisa e aí resoluciona exercícios, fazendo com que ele repita novamente essas informações. Basicamente, é esse o processo tradicional de ensino, né? De ensino. Perceba, né? Coloquei aí na observação, todo esse conhecimento trabalha com repetição e memorização. Então, é comum isso. O examinador falar para você, a escola tradicional trabalha com repetição e memorização? Sim, ela trabalha com repetição e memorização. É por isso que a gente afirma que ela é algo positivista, né? Porque é o positivismo que é muito forte na repetição e na memorização, tá? Repetição e memorização. Vamos para um exemplo prático, rápido aqui. Prático, rápido. Muito provavelmente quando você foi alfabetizado em nosso país, você fez ali vários exercícios de alfabetização. E você vai perceber que muitos deles você repetiu várias vezes a mesma coisa até memorizar aquilo. Fez exercícios várias vezes a mesma coisa até memorizar aquilo, né? Até memorizar aquilo. Perfeito? Memorizar aquelas palavras, como que se escreve, por que se escreve daquele jeito, né? E isso é extremamente importante, tá? Por exemplo, o ditado, né? O ditado, o professor falava lá uma palavrinha e você tinha que escrever. Aí falava outra palavrinha, você tinha que escrever. Falava outra palavrinha, você tinha que escrever, né? Aí depois o professor ia corrigir. Aquilo que ele errava, ele corrigia e fazia você escrever 10, 20 vezes aquela palavra que você errou, né? Da forma correta. Isso é uma tentativa de fazer com que se aprenda aquela palavra com a repetição, né, daquela informação, tá? Dentro menos uma tentativa, né, em relação a esse processo, beleza? Isso é tradicional. Se você faz isso em sua sala de aula, muito provavelmente você, nesse momento, você está exercendo uma ação tradicional no processo educacional, tá? Qual é o relacionamento do professor-aluno em relação à escola tradicional? Relacionamento professor-aluno tem predomínio da autoridade do professor, já conversamos sobre isso. Está tudo em sua mão, né? Ele controla toda a educação com mão de ferro, né? Toda ela com mão de ferro, isso é muito importante para a escola tradicional. Inclusive, de certa forma, eu passei por ela. Novamente um exemplo aqui rápido, eu gosto desses exemplos porque facilita a nossa aprendizagem. Eu lembro que quando eu era molequinho, eu estava lá na primeira, segunda série, né, do ensino fundamental, a tia ela sempre me colocava no canto da sala de aula assim, ó. Ela fazia eu ficar no canto da sala de aula assim, ó. Era quase todo dia. Quase todo dia eu ficava no canto assim. Quase todo dia. Ou seja, ela estava controlando a sala de aula com mãos de
ferro, porque é ela que manda na sala de aula, né? É a professora que estava mandando nessa sala de aula. Ela me colocava no canto, ela ia para a porta, acendia o cigarro e começava a fumar do lado de fora da sala de aula, tá bom? Na época se fumava do lado de fora, mas olhando na porta para ver o que os meninos estavam fazendo, né? Ali, basicamente, era uma percepção tradicional de educação, porque ela estava colocando moral dentro da sala de aula, mostrando que quem manda é ela é a autoridade. Isso é algo tradicional a ser feito, beleza? Hoje, ninguém mais coloca as pessoas assim, nem no grão de milho, ajoelhado no grão de milho, nem o chapeuzinho de burro. Eu queria ter usado o chapeuzinho de burro, mas na minha época já não usava mais, infelizmente. Eu sempre achei bonitinho aquele chapeuzinho, né? O milhozinho, tal, também ninguém usa mais, nem colocar no canto. Mas mesmo assim, né, muitos professores utilizam estratégias para que eles mantenham a turma em ordem, utilizando não a autoridade, mas sim o autoritarismo. A escola tradicional não se fundamenta necessariamente na autoridade, mas sim no autoritarismo. Ou seja, o professor manda e os alunos obedecem, porque o professor é a luz e é a verdade. Só não é o caminho, porque não é Jesus Cristo. E o aluno que está nas trevas tem que sair disso, e para ele sair disso, ele tem que seguir a luz, que é o professor, né? Essa é a percepção. Tranquilo? Então ele atua dessa maneira. Ok. O professor é um transmissor da informação, eu apenas transmito a informação, e o aluno cabe a função de reter a informação. Reter, entenda, memorizar. Dentro de um processo de competição entre os alunos, anota 10, 7, 3, né? Isso é uma competição. Eu, quando estava na escola e eu tirava notão, eu ficava esfregando na cara dos outros coleguinhas, principalmente dos coleguinhas nerd, né? Eu ficava ali esfregando, ó, tirei 10, e você que estuda o dia todo, que só tirou 7, burrinho. Né? Eu fazia isso. Isso é competição, tá? É uma geração de competição. Tá? E a relação entre professor e aluno, essa é uma palavra que cai bastante, é verticalizada. Ou seja, professor em cima, aluno embaixo. Né? Qual é o pressuposto de aprendizagem dentro dessa formação? Simples também. A criança é um sujeito passivo, o professor é ativo, então o professor ensina. Trata a criança como um adulto, né? Repito, lembra que eu disse que é humanista? A escola tradicional é humanista? Vou até voltar lá porque é importante essa terminologia, você tem que lembrar. Ó, a escola da tendência tradicional também é chamada de orientação clássica humanista e orientação humano-científica. E ela é humanista por quê? Porque ela trata o ser humano como adulto, né? Ela, conforme o próprio Emile Durkheim afirma, ela trata o ser humano como adulto, é para uma formação adulta. Então isso significa que o processo educacional é adultocentrismo, ou seja, você trata o adulto como criança. Ou melhor, a criança como adulto, porque você está formando ela para a sua vida adulta, né? Está formando ela para a sua vida adulta ali. E todo conhecimento, né, se vincula à progressão lógica estabelecida pelo adulto, que é o professor em relação àquilo. Né? E aí, óbvio que você tem a ideia da meritocracia, né? Você separa esses alunos pela capacidade de assimilação. Quem assimila melhor é o melhor aluno, quem não assimila tão bem não é um aluno tão bom, né? Você faz isso dentro desse processo. Beleza. E o processo de avaliação dentro da escola tradicional, né? Esse processo de avaliação dentro da escola tradicional é algo importante, no sentido de, basicamente, entender o que é feito no dia a dia da prática dentro de um professor que é tradicional. O que um professor tradicional faz? Ele trabalha com avaliação, com interrogatórios, com provas orais, com exercícios de casa. Se você passa dever de casa, velho, você pode entender que você tem influência tradicional no seu processo de educação. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas eu estou dizendo que se você passa dever de casa, você tem uma influência tradicional no processo educacional. Né? Verificação, isso aqui são verificações de curto prazo. Né? Verificação de longo prazo, provas escritas, trabalho de casa, são outros elementos que se vinculam à escola tradicional. Se vincula a ela. Não estou dizendo que será 100% de escola tradicional. Você consegue, por exemplo, pedir um trabalho escrito com um viés mais crítico social dos conteúdos. Lógico que isso é possível. Mas o histórico, a primeira vez que se pediu um trabalho de casa foi dentro de uma percepção tradicional, dentro do seu processo educacional. E utiliza os reforços. O que eu vou chamar aqui de reforço negativo e reforço positivo. O que é um reforço negativo? Não cumpriu o que era para ser feito, punição. Punição.
Coloca no milho, de joelho, vai para o cantinho da sala, antigamente. Hoje, notas baixas, tira notas baixas. Apelo aos pais. Apelo aos pais é muito importante dentro dessa percepção negativa da educação. Muito, muito importante, né? Quer ver? Vamos para uma experiência nossa de sala de aula de escola. Eu não sei qual é a experiência de escola que você tem. Eu tenho algumas. E basicamente a gente escuta argumentos assim: precisamos chamar os pais desses alunos. Tradicional, chamar os pais dos alunos, tradicional. Aí chama os pais dos alunos. Aí vai lá o professor falar com os pais dos alunos. Aí o professor fala com os pais, explica a situação. Aí os pais saem com os alunos. E aí, depois que os pais saem com os alunos, esse professor comenta com os colegas professores em sala de aula. Tá explicado. Tá explicado porque esse menino é assim. Porque os pais não têm moral com esse menino. Uai, você deseja que os pais sejam autoritários para com aqueles filhos da mesma forma que você é? Então, se a sua autoridade, a sua concepção autoritária não está funcionando, você está recorrendo aos pais para que eles façam com que essa criança respeite você. Isso é uma percepção tradicional do processo educativo. É uma percepção tradicional. Quando você coloca a culpa nos pais, porque os pais são os responsáveis sobre a questão moral daquela criança, você está sendo tradicional. Ou seja, aquela criança não te respeita como professor, aquela criança não para quieta, aquela criança como se diz muito, a gente não fala isso em público na frente dos pais, mas falamos entre os professores, aquela criança tem formiga na bunda. Quando isso acontece, nós estamos sendo tradicional. Nós estamos sendo tradicional. Simples assim, simples assim. Porque essa percepção tradicional é uma percepção de recorrer a uma outra autoridade. Eu não estou sendo respeitado, então eu recorro a alguém que é acima de mim, a autoridade em relação. Agora, se eles não dão conta, como que eu vou fazer alguma coisa? Aí a gente começa a colocar a culpa no sistema, um monte de coisa, né? Então, essa é a percepção tradicional de ensino, recorre sim aos pais. Isso é um reforço negativo, né? Vou chamar seus pais, você vai ver o que vai acontecer, né? Beleza. E o reforço positivo? Por exemplo, incentivos ao mérito de forma competitiva, né? Que é emulação, né? Ou seja, dá estrelinha de bom menino, né? A classificações, nota, né? Nota 1, nota 10, A, B, C, também entra dentro desse mérito aqui. E a emulação é incentivo do mérito de forma competitiva. Sim, eu separo o reforço em negativo e positivo. Apesar de entender que o reforço positivo, ele também é negativo. Como assim, Kenneth? Novamente, para eu encerrar e a gente ir para os exercícios, eu vou citar o Chaves. O Chaves tem um episódio que chega lá o Kiko com uma estrelinha de bom menino na testa, né? E aí a mãe fica toda feliz porque o filho dela, Dona Florinda, o filho dela recebeu a estrelinha de bom menino. Com o decorrer da história, percebe que foi uma outra menina lá que recebeu a estrelinha, e aí o Kiko passou uma grana pro Chaves, o Chaves foi lá, comprou a estrelinha, passou pro Kiko, e ficou com uma parte do dinheiro que o Kiko passou, e o Kiko foi lá mostrar a estrelinha porque ele tinha sido um bom menino. Quando a mãe dele descobre que ele comprou a estrelinha, ela ficou extremamente magoada e triste. A grande questão é, por que cargas d'água o Kiko quis ter a estrelinha de bom menino? Essa que é a grande questão, né? Ele quis ter a estrelinha de bom menino, por quê? Porque aquilo é um reforço positivo. É um reforço positivo. Se ele não tem, isso significa que uma outra pessoa tem, a outra aluna tinha, isso significa que ele foi negativado, ou seja, ele não está entre os melhores para ter a estrelinha de bom menino. Você está entendendo? Então são esforços, reforços, tanto positivos quanto negativos, esses têm um viés tradicional. De boa? Vamos responder uma questão aqui sobre a tendência tradicional, né, para a gente ir para a próxima tendência, que é a progressivista, na próxima aula. Olha bem, vamos para aqui exercício da tradicional. Sobre a concepção, vamos colocar aqui na tela, você tem aí o seu material, responda antes de responder aqui comigo, né, mas você tem aí, olha lá. Sobre a concepção liberal tradicional, marque o item incorreto. Segundo a concepção liberal, é a incorreta que eu quero, só tem uma incorreta, né? Segundo a concepção liberal tradicional, o compromisso da escola é a transmissão da cultura sim, né? Valores, conhecimento, não é isso? E dos valores da sociedade, moral, valores da sociedade e a moral, né? Excluindo-se do ensino, então está falando, a gente exclui do ensino
A compreensão crítica, beleza, né? Realmente exclui, não se fala em compreensão crítica das questões sociais, porque as questões sociais não são questionadas lá. Não tem nada a ver dentro da escola tradicional. Próprias de outras esferas da sociedade, ou seja, política, transformação da sociedade não é educação. É outras áreas da sociedade que devem discutir isso. Isso não é um aspecto educacional. O item A está certo. Isso realmente é a concepção liberal tradicional. O item A está certo, não é ela que nós queremos a incorreta. B. A concepção liberal tradicional aborda a relação professor-aluno, a partir da autoridade do professor e da atitude receptiva do aluno. Correto, né? O professor é a autoridade, o aluno é receptivo. Está certíssimo. C. A centralidade na autoridade do professor e na atitude receptiva do aluno, até aqui, ok? É a característica da tendência liberal tradicional. Certo também, C é uma característica da tendência liberal tradicional. E D. A escola que adota uma orientação humanística clássica. Olha que lindo. Orientação humanística clássica. Como eu disse, orientação humanística clássica ou humanística científica, nós estamos falando da tradicional. É uma terminologia utilizada por Saviani, aonde que é a tradicional. Beleza? Tá? É a tradicional. É a humanística. Humanística por quê? Porque tem o foco no ser humano. E é clássica por quê? Porque foi a primeira. E ela foca no ser humano como adulto. Então é a criança sendo formada para ser um adulto muito importante dentro desse processo. Tá? A escola que adota uma orientação humanística clássica e trata os conteúdos como verdades absolutas. Então ele está falando a verdade absoluta dentro desse processo. Verdade, né? Repassadas de uma geração a outra. Ok. O que eu aprendi foi passado pela geração anterior, vou ensinar para a próxima geração. Está assentada nos pressupostos da concepção liberal tradicional. Verdade, o item está corretíssimo. E aí, deve estar errada, né? Porque a gente quer a errada, todas as outras estão certas. Vamos ler ela, fala assim: a concepção liberal tradicional aborda a relação professor-aluno a partir dos interesses pessoais do aluno, o ajudando a transformar a sociedade. O item está? Tá errado não. O item está? Isso mesmo. Erradíssimo. Tá muito errado. Tá muito mais do que errado. Tá? Não tá erradíssimo. Por que tá errado? Porque tem dois erros aqui. Primeiro erro. Tá falando que a concepção liberal tradicional foca nos interesses pessoais do aluno. Não mesmo. Tá? Ela não está nem aí para o interesse pessoal do aluno. O foco é no professor e o conhecimento que este tem, que foi dado a ele pela humanidade e pela ciência. Tá? O foco é nisso. Então já começou errado aí. E depois, fala que ela ajuda o aluno a transformar a sociedade. Nunca foi. Todas as liberais, as 4 liberais, não querem transformar a sociedade. Entre elas, a liberal tradicional, que não quer transformar a sociedade. Fazendo assim, o item também está errado por conta disso, né? Por conta disso. Beleza. Crianças do meu coração, muito obrigado por sua atenção e até a próxima aula com a tendência progressivista. Até lá. Tchau, que Deus abençoe.